Boa noite, minha gente. Estamos aqui ao vivo no meu perfil do Instagram. Como prometido, mais uma quarta-feira, 19 horas. A gente aqui está à disposição para conversar sempre sobre temas relevantes. E aí eu escolhi uma mulher maravilhosa, mais uma maravilhosa, para a gente conversar hoje, que é Josilene de Carvalho, fundadora da Marcha Mundial de Mulheres, mulher de movimento social, uma militante pelas causas dos direitos em defesa das mulheres. E Josilene acompanha nosso trabalho desde 2020, quando eu me candidatei pela primeira vez a vereadora nesta cidade de Caruaru, certo? Acompanhou nosso trabalho enquanto secretária de governo, lá na Secretaria da Mulher, quando eu assumi o cargo em 2017. E hoje eu chamo Josilene para conversar sobre protagonismo feminino, lutas sociais, conquistas de direitos e principalmente políticas públicas. Porque uma coisa é a gente lutar por direitos, outra coisa é a gente conseguir efetivar políticas públicas fundamentais. E falar sobre isso nesse momento é mais importante ainda. Nas 2 semanas anteriores, em que eu estava aqui fazendo a live com vocês, nós não estávamos ainda em campanha. Nós estávamos na pré-campanha. Quando não se pode divulgar o número, quando não se pode pedir o voto. Então, isso é uma coisa importante. A gente hoje consegue, daqui a pouco eu vou ler aí os comentários, ó, Josilene entrou, vou chamá-la. Mas hoje, né, a partir do dia 16 de agosto, que foi domingo passado, pode-se dizer o número, 7007 é o meu número, Perpétua Dantas. Agora sim, não sou mais pré-candidata a deputada federal, sou candidata e posso falar de política pública com propriedade, posso falar com legitimidade e pedir o seu voto, porque o que a gente tem que fazer é conhecer os candidatos e observar principalmente o comprometimento deles e delas com as pautas que eles sustentam. Vamos embora? Muito obrigada. Ok, o povo entrando. Beijo para todo mundo. Daqui a pouco eu falo com vocês. Deixa eu buscar a Josilene aqui. Estou mandando o convite. Certo? Vamos aguardar aí. Josilene de Carvalho, você acaba de ser convidada. Vamos ver aqui se ela aceita o nosso convite para bater um papo, porque falar de política pública é muito bonito, né? Mas eu sempre digo que nós não podemos ser uma carta de boas intenções. Nós precisamos ter disposição política para concretizar aquilo que está escrito. Olha, Josilene está tentando entrar. Eu acho que é algum problema na internet dela. Certo? Amigo, vocês estão me ouvindo? Né? Estão aqui. Vamos ver, Josilene. Vou esperar mais um pouquinho, senão eu tiro e boto novamente na live. Vamos tentar novamente. Caiu aqui. Coisas da tecnologia e do ao vivo. Eu dizia naquela época que até as novelas da Globo têm problemas técnicos. E os filmes de Hollywood também. Vamos ver aqui. Convidar a Josilene. Convidei novamente, Josilene. Vamos lá, minha amiga. Agora clareou aí a tela. Tá me ouvindo, Josilene? Tô ouvindo. Não consegue me ver, né? Não tô, tô tentando abrir aqui. A gente não consegue lhe ver. Sua tela, para mim, tá branquinha. Tá cinza. Agora eu tô vendo o computador. Aconteceu isso com a Ana Maria também. Você tem alguém que lhe auxilia aí? Agora, Que coisa mais linda, minha amiga querida. Minha gente, desculpa a empolgação. É que Josilene de Carvalho é pura força, pura energia, pura luta e pura militância. Eu quero dizer a vocês que eu conheci essa mulher maravilhosa no ano de 2020, através da nossa querida amiga em comum, Karine Oliveira. E ela veio, acho que, tirar a prova dos 9 em Caruaru, porque disseram que tinha uma secretária da mulher que tem instituído algumas políticas públicas que nenhuma Secretaria da Mulher, por exemplo, em Pernambuco, tinha ainda. A exemplo de criar a coordenação da mulher trans, né? Nomeando a primeira mulher trans do estado de Pernambuco a um cargo comissionado, que foi Stephanie Festini. Criar a coordenação da mulher negra,
que quem na época assumiu foi Cris Mendes, depois passou para a nossa querida Tamires, que hoje está à frente do CIDH, que é o Centro Integrado de Direitos Humanos, né? Criei a coordenação da mulher do campo com a Elisângela, a da mulher idosa com Wanda Medeiros, saudosa Wanda, que foi embora, partiu para o plano espiritual esse ano. E a gente conseguiu dar uma organização administrativa à secretaria, porque nem toda mulher é a mesma mulher. A gente precisa direcionar as políticas públicas, não é isso, Joslene? De Isso acordo mesmo. com as necessidades, com as lutas e com as categorias, as subjetividades de cada uma. Boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar esse convite. Boa noite, Perpétua Dantas. Gratidão pelo convite. Fico muito honrada de estar com você mais uma vez em uma outra live. A última vez que nós fizemos já faz algum tempo. E é uma felicidade enorme partilhar algumas ideias, trocar ideia com você e com quem nos prestigia, né? Gratidão às companheiras que estão nos acompanhando. Obrigada a todas as... E estou aqui, tem gente aí até de fora, Cristiane Navarro, né? Tem a companheira Isabela, que é uma companheira feminista, Radifem, que eu sempre empresto. Aliás, ela me empresta a voz dela também, né? Mas é isso, vamos conversar. Um abraço aí à presidenta da Comissão da Mulher Advogada, a doutora Jacilene Carvalho, né? Minha honrosa irmã, que está também aqui. Olha aí, Vinícius, ex-aluno querido, lá dos Estados Unidos, da Califórnia, está presente. Vanessa Marins, Bárbara Freitas, Lúcia, Luísa, Nelba Moura, Paulo Porfírio, Tuane Correia, Bárbara Freitas, Jota Pereira, Luísa, querida, Cristiane Navarro, justamente, olha aí quanta gente boa. Dani Campos, Léo Torres, muita gente boa. Damares, obrigada, minha gente. Maxwell Leite, tem aqui X, Maju, Maria Borba, Elaine. Muita gente boa. Obrigada, sejam bem-vindos. Josilene, uma coisa é a gente sabe da importância dos movimentos de mulheres, dos movimentos sociais, que todas as conquistas nossas, nenhuma caiu do céu, desde o início do século XX, final do século XIX, que foram esses movimentos que fizeram com que a gente tivesse acesso ao voto feminino, acesso ao espaço público, acesso às políticas vinculadas aos direitos e garantias sociais que estão dentro da nossa CLT, a todos os... A Lei Maria da Penha, aos instrumentos normativos de garantias de direitos e defesa das mulheres, todos eles foram frutos das lutas feministas. Mas para que se transformasse em política pública, teve que ter alguém com a caneta na mão e com disposição política para concretizar. Não é verdade mesmo? Exatamente. Dialogar sobre o controle social nesse momento é de extrema importância. Primeiro, porque o controle social é um instrumento que reafirma a democracia nesse país, né? E dialogar sobre essa perspectiva é também reafirmar o que nós conquistamos lá desde 1988, né? O controle social, o controle do povo é algo extremamente importante, porque além de impulsionar a política, também impulsiona a democracia. Então, o controle social é um direito do povo e uma obrigação do Estado. E eu quero começar já dizendo o seguinte, Perpétua, que nessa perspectiva de direito e de obrigação do Estado, nem toda gestão política ela impulsiona esse controle social, ela fortalece esse controle social. Primeiro porque a base, muitas vezes, em sua maioria das vezes, infelizmente, não tem o entendimento da sua força. E, por sua vez, nem toda gestão pública tem esse compromisso. E aí não tem esse compromisso porque também não sabe dessa força, ou não valoriza essa força que vem do povo. Na mesma proporção que a gente tem a força no momento do voto, né, do poder do voto, a gente também tem a força do controle pós-voto.
E isso deve ser exercido terminantemente, cotidianamente, nas relações entre povo e quem faz a gestão pública e quem faz os seus mandatos. E aí eu quero abrir um parêntese de dizer o seguinte: nesse meu caminhar de controle social, eu aprendi que eu devo sempre estar dialogando com quem realmente, de fato, tem a ética de conduzir uma gestão pública com os movimentos sociais. E eu tive a oportunidade eu digo que Caruaru, você é de Caruaru, eu digo que eu nasci em Recife, mas meu coração é de Caruaru, porque eu sou apaixonada pela sua cidade. Mas eu tô... E, e por ser apaixonada por essa cidade, que é Caruaru, eu estive sempre acompanhando o impulsionamento das políticas públicas versus relação à pauta das mulheres. E nessa construção, coletivamente, com as companheiras da Marcha Mundial das Mulheres, do coletivo Marias Também Tem Força, e outros movimentos de base, movimento de mulheres trabalhadoras rurais, eu tive a oportunidade de estar aí com elas também, né? Afinal de contas, a sede delas é aí. E foi onde a gente impulsionou, inclusive, o núcleo da Marcha Mundial das Mulheres em Caruaru. E aí, nessas visitas, eu tive a oportunidade de conhecer você na gestão pública, que abriu as portas para o controle social, que Sim. fortaleceu a gente, vem fortalecendo desde até então. Por isso que eu fico muito à vontade de conversar com você, porque todas as vezes que a gente, enquanto movimento social, colocava pauta e colocava considerações nessa gestão pública no qual você, naquele momento, estava à frente, nós não tivemos nenhuma oportunidade de diálogo. Ao contrário, sempre foi um diálogo numa mão de via dupla, de fortalecimento tanto de nós que fazemos o controle social, como você que estava à frente da política pública das mulheres. Infelizmente, depois que você sai, a gente perde esse link, infelizmente, não é? E aí eu fico também à vontade nesse lugar de fala que eu estou de dizer, infelizmente, porque quem assume posteriormente essa gestão pública do impulsionamento das políticas públicas para as mulheres, infelizmente não teve o compromisso do fortalecimento do controle social. E isso foi muito ruim para a gente, muito E ruim deixa para eu a dizer população. vou lhe dizer, eu vou falar agora na categoria de cientista política. Eu me formei no mestrado de Ciência Política na Universidade Federal de Pernambuco, e existe um discurso muito bonito da construção da política pública de forma democrática. Até porque a nossa democracia ela é representativa, né? A gente coloca o político no poder, no anseio de que ele represente os nossos interesses. O Poder Executivo nomeia os seus secretários. E a ideia é que a política pública, de forma distributiva, ela consiga traduzir a essência da representatividade. Então, como é que você vai representar os interesses de uma coletividade de mulheres sem dar acesso nas decisões de governo ao controle social? Então, assim, existem aquelas pessoas que são cartas de boas intenções, mas quando elas pegam na canetinha, certo? Elas têm um discurso democrático, mas na caneta elas são decisionistas, né? E a ciência política separou essas duas categorias de gestores, né? Aqueles que são da deliberação pública, e aí eu vou abraçar Habermas, que é com ele que eu trazi Karine, entre outras pessoas que estiveram comigo nessa caminhada, viram isso. Eu sentava aqui, estava desmantelado o Conselho Municipal de Mulheres, existe a Lei Dona Severina, não existiria, a gente fundou a Câmara Técnica de Enfrentamento à Violência de Gênero, a Câmara Técnica de Enfrentamento à Violência Obstétrica estava parada, então a gente chamou para junto os movimentos sociais de mulheres para dentro da secretaria, sem medo nenhum. E eu estava no governo de onde? Do PSDB, meu amor. Aí eu disse isso semana passada, o que me define são as minhas práticas, o meu entendimento e a minha disposição política na hora de estar à frente de qualquer política pública. E aí eu tive a felicidade de você presenciar e registrar essa situação, assim como registrou a quebra que aconteceu com a minha saída, o retrocesso, e eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, e lá
o avanço, graças a Deus, nas políticas em Caruaru. Políticas sociais, de direitos humanos, de esportes, que eu era secretária de esportes também, e de habitação. Porque onde eu digo, onde nós estamos, nós levamos conosco o nosso DNA democrático, se ele existir. Assim como nós levamos nosso viés totalitário e opressor para aqueles que o têm. Pois é, com a sua saída, assume uma secretária que não tem perspectiva feminista. A Secretaria da Mulher, ela é uma política, e essa secretaria nos é muito cara. Nós fazemos um impulsionamento da política há muito tempo. Existem secretarias que elas são assumidas pela a Secretaria de Assistência, por exemplo, a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Tecnicamente, são assumidas muitas vezes para quem faz assistência, para quem faz, quem é o técnico, o médico que é o técnico da área da saúde. E para a gente, para nós mulheres, e aí eu trago a fala da rua, quem deve assumir uma secretaria da mulher é uma mulher numa perspectiva feminista. Quem deve ocupar um cargo de Ministério das Mulheres deve ser uma ministra com perspectiva feminista, porque se assim não for, vai ser aquela mulher que vai estar à frente de uma secretaria, como acontece hoje no estado de Pernambuco, que diz, por exemplo, a uma mulher como Dona Severina, que ela não precisa de um carro para conduzi-la até a delegacia, porque a secretaria não é Uber. É aquela mulher que coloca o recurso público nas mãos de um homem, para conduzir a política que nós conquistamos, quando muitas de nós tombamos para conquistar esse lugar. Então, que os gestores, que a governadora, que os governadores e quem for ocupar o próximo cargo, tenham o entendimento que a Secretaria da Mulher, tecnicamente, tem que estar assumindo uma mulher numa perspectiva feminista. Uma mulher que não julgue outra mulher pela sua maquiagem, pela sua roupa, pela sua tatuagem, pela sua cor. Uma mulher que tem um entendimento do que é ser mulher. Então, é necessário, e a gente vem acompanhando essa política, e a gente sabe do desmantelo que está o estado de Pernambuco. E olha, porque nós temos um movimento extremamente forte. O controle social tem estado na rua, estivemos esse sábado agora, partilhando junto com a Comissão da Mulher Advogada da OAB de Olinda, aquela grande caminhada. Um movimento lindo. Lindo. Arrastamos gente, homenageamos uma mulher que é Carina Oliveira, guerreira, uma mulher de luta, mas especificamente, infelizmente, a gente tem muito ainda que conquistar e estamos muito atentas nesse momento de ano eleitoral para saber com quem a gente pode contar definitivamente ou concretamente dentro dessa pauta. Eu tenho uma coisa que eu gostaria que você falasse um pouco, você está aqui para me perguntar, mas, por exemplo, uma das coisas, até que sirva, de repente, esse nosso bate-papo aqui chegue na gestão pública e chegue naqueles que têm a oportunidade de estarem na gestão pública e aprenda com você, aprenda com a gente que está na rua, que é o seguinte, uma das coisas que você fez que foi muito bom no impulsionamento da política foi criar as coordenações temáticas dentro da Secretaria da Mulher. Isso foi excelente no sentido de saber que nós somos mulheres, mas não somos todas iguais. Cada mulher tem a sua especificidade dentro daquilo que ela representa dentro da sociedade, daquilo que ela é. Então, você... O meu gato. Ai, que lindo! Então, você criou... Eu quero participar da live de todo jeito. Eu tenho 5. Pois é. Foi você criou a coordenação da temática LB, você criou a coordenação temática das mulheres negras, da população das mulheres idosas e por aí vai. Eu quero que você fale mais um pouco sobre isso, também para a gente, né? Assim como eu levei essa visão, né? Não era assim que as secretarias eram estruturadas, e nem muito menos aqui em Caruaru.
Então, a Gisa, acho que o meu olhar de cientista político me ajudou nisso também. E a minha experiência na gestão privada aqui também na SES Unita. Quando eu cheguei na Secretaria da Mulher, eu queria ter uma secretaria diversa, né? Uma secretaria que contemplasse a política pública para as mulheres, mas a gente sabe que a mulher urbana, por exemplo, aqui que mora num bairro Maurício de Nassau, um bairro mais nobre, um bairro universitário, ela também é vítima. Ela encontra-se muitas Sim. vezes em situação de opressão, no silenciamento, principalmente na violência psicológica, moral e na violência física também. Nós vimos agora no domingo, no Fantástico, que a rede social dá essa abertura para a gente ter conhecimento do mundo, a esposa de um empresário que teve o rosto agredida, né? E denunciou 2 anos de agressão. Mas existem mulheres que a luta delas não é só no enfrentamento à violência. A mulher do campo, quando eu criei a coordenação das mulheres trabalhadoras do campo e boto uma mulher campesina, uma mulher do campo, para tomar conta dessa coordenação, ela vai entender que uma das maiores violências para essa mulher é não ter acesso à água com facilidade, não ter acesso a energia elétrica na sua comunidade aí, em pleno século XXI. É a escola que o seu filho estuda. Se a 2, 3, 5, 10 quilômetros da sua residência, o menino tem que ir pelo meio do mato, e o ônibus não vai buscar. É a sua comunidade rural não ter perto um CRAS, não ter um CREAS, ela ter dificuldade de acesso a uma cesta básica, ela não ter a distribuição de sementes que ela planta com facilidade, ela não está inscrita no programa de abastecimento com as cisternas que são. Então a gente tem que ter esse olhar. Então eu sou uma mulher urbana, mas eu tenho que conhecer as dores da mulher do campo. Já as mulheres negras, sejam elas urbanas ou rurais, elas podem ter os problemas distintos, mas elas vivem também o mesmo drama do racismo estrutural, do racismo institucional, e são ainda, no recorte racial, as maiores vítimas de violências, na Alemanha, da violência doméstica e familiar, da violência obstétrica, da violência urbana. A gente vai em um presídio feminino e nós vamos ver se reproduzir a mesma situação nos presídios masculinos, mas mais acentuadas. Então, são mulheres que estão ali apartadas de várias políticas públicas de acesso à saúde. Aí você vai nas favelas, nas periferias mais degradadas, mais afastadas, nos bairros longe, mais distantes do centro urbano. E você vai ter também essas mulheres pretas, em sua grande maioria, em situação de um total empobrecimento, a dificuldade de acesso à educação básica, fora do EJA. Aí, quando você cria a coordenação da mulher idosa, você vai buscar o Conselho Municipal do Idoso e vai descobrir dentro de Caruaru mulheres que eram mantidas em cárcere privado por filhos, netos. É um crime de proximidade, que é a violência patrimonial contra o idoso, para pegar o cartãozinho da aposentadoria, utilizar, fazer empréstimo. Por isso, então, em cada situação, a gente pegou, fundou a coordenação da mulher trans, trazendo essas mulheres trans de Caruaru, que estavam, muitas delas ainda mergulhadas como estão, na prostituição, sem qualificação profissional, sem acesso à alfabetização, porque abandonam a escola por conta da transfobia. Então, cada uma tem o seu problema. Eu fui a primeira secretária da mulher que criei um curso, quando a gente botou Qualifica com a Caruaru, que eu fui para dentro dos bordéis de Caruaru. Convencer, fazer um trabalho de busca ativa das profissionais do sexo para a grande maioria meninas jovens, meninas da zona rural, analfabetas ou semi-analfabetas, com baixíssima escolaridade, para fazer curso dentro das suas perspectivas ali cognitivas. Então, curso de unha de gel, de design de sobrancelha, curso até de estética facial, de maquiagem, para que elas tivessem condição de arranjar um outro trabalho paralelo à atividade profissional da prostituição. Lembrando, como eu sou criminalista, eu sempre dizia isso: olha, no Brasil, prostituição não é crime. Crime é se locupletar da prostituição alheia. Então, existe uma coisa da criminalização da prostituição, e eu fui questionada na época na Câmara de Vereadores, porque eu fiz uma foto, todo mundo de costa, e eu levei o pessoal do Senac daqui para dar curso dentro dos bordéis. Eu fui fazer buscativa na Praça do Rosário, na beira da pista, para convencer as pessoas a se cadastrarem nos benefícios socioassistenciais.
no auxílio aluguel, que uma das condicionalidades a gente colocou enquanto vereadora, fruto da coordenação da pessoa trans, porque as pessoas trans, elas são expulsas de casa quando revelam para a família a sua orientação sexual. Então, hoje, em Caruaru, nós temos, sim, a condicionalidade do auxílio aluguel, quando a motivação for transfobia, da expulsão do ambiente doméstico. E criei, que era a Joana Figueiredo, a coordenadora, a coordenação da mulher LGBT, da mulher lésbica e bissexual, que também tem suas questões gravíssimas de preconceito, de homofobia, né, de lesbofobia, inclusive, e que tem muita dificuldade, em algumas situações, até de se firmar no mercado de trabalho, de ter saúde mental, de ter acesso ao acompanhamento de uma terapia, de ter acesso a políticas públicas, muitas vezes básicas, e a gente teve que sair criando cada coordenação, se reunindo e construindo a política pública, porque nós temos múltiplas violências, mas a pior delas é a distância do Estado em garantir política básica a esse povo todo. E isso é uma coisa que funcionou muito bem. E quando eu cheguei na Câmara de Vereadores, tanto é que meu leque... Ai, meu Deus, meu gato deu um bote aqui. Meu leque de leis aprovadas, de projetos e de emendas, que eu supri muito para aprovar as emendas, sempre eram nessa perspectiva de ajudar essas pessoas, e de estar ali na disposição política, e muitas vezes, Josilene, sendo vista com desconfiança por integrantes de movimentos sociais daqui de Caruaru, que não reconheciam a nossa luta, não reconheciam o tamanho do nosso trabalho, entendeu? Não reconheciam esse lado democrático e deliberativo que eu tenho, de sentar com as pessoas, sejam elas quem forem. Levei porrada em reunião da Secretaria Estadual da Mulher na época, que me expôs publicamente, dizendo que eu tinha nomeado um homem, sem compreender juridicamente que naquela época as leis de alteração dos documentos, do nome biológico para o nome social, ainda estavam engatinhando, a gente hoje tem mais facilidade. Então, quando eu nomeei Stephanie Festini, ela não era Stephanie Festini, ela tinha ainda o nome masculino no seu registro, tudo isso foi sanado, porque eu tenho uma equipe de advogados da SES UNITA para fazer de forma coletiva uma ação para fazer a redesignação do nome social. Então, foram políticas importantíssimas e que, às vezes, elas passam, a gente tem que refrescar a memória do povo, que eu recebi um comentário de um hater que disse assim, olha ela aí, né, que só aparece 4 em 4. O que foi que esta mulher fez por Caruaru? Aí você olha e fica assim, meu Deus, eu respondo a uma criatura dessa, né? Eu não tenho, eu vou te dizer um negócio, eu respondo, como secretário, ele quer uma resposta do que foi que eu fiz por Caruaru. Enquanto política pública, enquanto coordenadora de projetos de extensão, projetos sociais dentro da SES, que o mais antigo que eu coordeno vai fazer 25 anos, certo? Eu vivo dentro da unidade prisional, trabalhando. Fui eu que implantei na Secretaria da Mulher o Estreitando Laços, para levar as famílias de Caruaru para ver suas filhas que estão presas em Buíque, que é no sertão de Pernambuco. Que a gente não tem presídio feminino no Agreste. Aí você fica olhando, e uma pessoa dessa vem questionar a minha legitimidade de colocar meu nome em um processo eleitoral. Agora, Tiririca tem legitimidade, né? Canetazo tem, um monte de mulher que está aí, que não tem representatividade, né? Que não é o gênero que vai determinar que você representa as pautas de luta e de interesse de transformação, as pautas propositivas, né? Que são as bandeiras feministas, não representa. Mas você quer acesso ao poder. É isso mesmo. Você tocou num ponto de pautas do controle social e eu quero fazer uma autocrítica aos movimentos sociais. Mas antes de fazer esse ponto crítico, eu quero mandar um alô aí para a Gisele Trajano, que está nos assistindo, Elaine, que está nos assistindo, um abraço para você, Elaine, gratidão. Doutor Fagner, gratidão. Mara, minha companheira de faculdade, gratidão aí. E tem 2 compositores aqui, é o Cris Baladão e Jônio Paredão. Que esse paredão seja também partilhado com a pauta das mulheres, não é? Alguns homens aqui, eu fico feliz, porque isso é uma discussão que interessa a toda a sociedade. Homens e mulheres. Com certeza, é uma pauta que
Teve um momento em um debate, e toda vez que eu era chamada para assistir um seminário, uma aula, aí teve um colega que disse assim, Josilene, aí teve uma vez que eu levantei e pedi a palavra, aí alguém disse assim, ela vai falar de mulher. Aí, Mas por aí, isso. aí tinha um colega que ele sempre fala sobre capitalismo. Aí, quando ele pediu a palavra, aí a pessoa disse assim, e ele vai falar sobre capitalismo. Aí eu antes de começar minha intervenção, eu cheguei e disse assim, ó, uma cidade segura para as mulheres é uma cidade segura para os homens. Uma cidade segura para os homens não é segura para as mulheres. Outra coisa, 54% da população é eleitoreira, né, aptos a votar, 54% no Brasil são de mulheres. Então, é a gente que Mulheres. determina a questão. Então, falar sobre as mulheres é falar sobre a sociedade. E aí eu vou estar sempre falando sobre as mulheres, não é? Porque também ainda está muito longe da gente ter o exercício de igualdade. Então, enquanto não tiver, eu estarei falando sobre as mulheres. E não adianta tentar me calar, porque eu sou aquela que tentaram me calar, me silenciar, lá na fogueira da Inquisição. E eu aqui estou de volta. Somos E, duas. Eu até brinco, até o cabelinho e, de bruxa eu tenho, que é vermelho. E uma vez eu escutei uma coisa na câmera assim, olha, para ela voar. Eu digo, menino, Deus sabe o que faz. e aí eu quero fazer uma autocrítica para os movimentos sociais, para quem está aqui assistindo, ou então depois vai assistir. E a autocrítica é bastante importante. Primeiro, o controle social ele tem que estar legítimo e tem que estar longe dessa questão partidária, não é? Perfeito. Quando eu digo longe da questão partidária, é que a gente conduz o governo que a gente quer, mas a gente não pode perder o senso crítico do impulsionamento da política. Então, é essa autocrítica que eu faço. E nem a nossa, por exemplo, nós tivemos aqui em Recife, no 8 de março, como pauta principal do 8 de março, a pauta do 6 por 1, que é uma pauta de governo atual. Não que essa pauta não nos interessa, elas interessam, mas a vida das mulheres também tem que estar no eixo Também principal. tem que estar. Porque se a gente não estiver viva, nós não cumpriremos carga horária de trabalho nenhuma. Então, essa é a Concordo. autocrítica que eu faço, né? Da gente sair desse campo partidário, porque nós também somos de partido, muitas de nós, mas a gente saber entender com quem a gente vai partilhar o nosso voto, partilhar a nossa fala, partilhar nossas intervenções, porque senão a gente vai estar acabada por essa barganha da política. Né? Nós não podemos, de forma nenhuma, perder esse senso crítico. E eu estou dizendo isso porque no momento em que no momento que você estava à frente de uma gestão pública, você recebeu a gente inúmeras vezes. Foi. Mesmo a gente colocando algumas ponderações e você ia ali dialogando, ajustando e impulsionando essa política, né? Então, você é uma companheira nossa que traz na sua essência, no seu exercício, essa questão ética feminista. Então, para a mim pouco importa se você está vestindo vermelho, vestindo verde, laranja, azul, lilás ou qualquer cor, porque a tua essência perpétua é uma essência de impulsionamento das políticas públicas. E aí, a esquerda, ou a esquerda radical, que faz tanta É, crítica, esquerda né? radical, porque de esquerda eu Essa, sou, sempre essa, fui. essa semana, nos dias, o pessoal fica assim, Joslene, você vai votar em quem? Você está apoiando quem? Sempre fica nessa especulação. Aí gritou, mas Perpétua não é de direita? Perpétua, eu digo, olha, Não, eu sou do Avante. O líder, eu até dei Perpétua, um cala-boca. o que eu O líder do respondi, governo Lula pois é, o é que eu do respondi foi Avante, o do seguinte, Congresso Nacional. Perpétua, ela é uma mulher feminista, Nunca fui de ativista direita. nas relações de direitos humanos das mulheres,
E, para mim, essa pauta essencial, para mim, é o que importa. Eu estou com Perpétua, eu estarei com Perpétua, porque ela abre as portas para o Obrigada. controle social, para o movimento social, e eu não tenho nenhuma dúvida que o exercício daquilo que a gente discute na rua vai estar na tua essência, Perpétua. Para mim, pouco importa a cor que você está vestindo, para mim, pouco importa. Porque para impulsionar aquilo que a gente deseja na rua, aquilo que a gente vem lutando, a gente precisa de mulheres como você, com a coragem como você. E essas pessoas que se dizem, que criticam e que não sei o quê, e que fica, sabe, cutucando a gente, eu vou mandar um recado para elas aqui. Tenham vergonha na cara, fortaleçam as mulheres que são feministas, parem de perseguir elas e se somem com elas. Porque falar das mulheres é falar de toda a sociedade civil, é falar de todas nós, é falar da família. Porque nós somos 54% da população apta a votar e seremos nós que iremos conduzir essa política e essas Semana representatividades. passada, perfeita sua reflexão. Semana passada eu estava com Ana Maria Barros, né, doutora em ciência política, e Eu por assisti, ocasião do maravilhosa. destino, minha irmã, a pessoa tem uma irmã do que lá tem Ana Maria, e nós somos uma família. Em 89, eu estava no meio da rua com o Arnaldo e com a Ana, lá fazendo debaixo de porta, voltando engajada na campanha do presidente Lula. Meu pai foi fundador aqui em Caruaru, junto com o Luiz Costa, do PT, e Fernando Ferro, meu primo, é candidato a federal também. Foi deputado, um cara progressista, chegou para mim e disse: Perpétua, seja você. Né? Você não Isso. vai. É quem tem essência. Outra coisa, quando a gente pega o lema, né, da época em que eu estava no PSDB, da social-democracia, veja o que Lula fez para conseguir. Bolsonaro estava, como presidente, tinha a máquina administrativa na mão. Quem é o vice de Lula? Geraldo Alckmin. Um cara que Sim. estava lá na ponta, mas nem de longe é um cara de extrema-direita, é um social-democrata. Então, esse é um discurso que para os homens é suave, mas para as mulheres botam para torar, sabe, Josilene? Isso. Os homens podem falar da social-democracia, mas a gente não pode. Então, eu faço sempre uma rememoração às pessoas que não me conhecem, não conhecem minha trajetória de luta, né? A trajetória dos meus irmãos aqui em Caruaru, que duvida que quem subiu em trio elétrico para lutar pela aprovação e pela melhoria do plano de cargos e salários com os professores de Caruaru fui eu. Dentro da Câmara de Vereadores, que levantou as pautas de igualdade racial, levando o pessoal das religiões de matriz africana, né, para dentro da Câmara de Vereadores. Fui eu. Quem aprovou lei de cota racial nos concursos públicos e seleções simplificadas em Caruaru? Fui eu. Se tem lei aqui que proíbe a homenagem a escravocrata ou a pessoas codescendentes com genocídio nos logradouros públicos, fui eu. As leis que Isso. garantem às mulheres a proteção nos veículos urbanos, a chamada lei da importunação sexual nos ônibus, é de minha autoria. A lei Dona Severina é de minha autoria. Né? O censo inclusão de Caruaru é de minha autoria. Então, eu acho o seguinte, que as pessoas precisam E as conhecer audiências públicas que você as audiências. construiu com a escuta das lideranças dos movimentos sociais, eu fui para inúmeras audiências públicas aí Eu com estive com Dani você. Portela aqui, na hora que ela foi fazer a audiência pública dela, né? Acompanho. Então, assim, agora, quando a gente quer, né, distanciar essas mulheres que isso aí é um projeto de poder, você sabe disso. Nós temos um Sim, projeto de sociedade, né? Mas sim, nesse projeto de poder, você muito bem colocou, nós somos quase 54% de eleitoras no Brasil, somos a maioria. E como é que nós somos subrepresentação? Veja, nós somos subrepresentação e quem ainda delibera sobre a política pública da mulher é o homem, em sua grande maioria. Nós somos 19% apenas no parlamento. Ana Maria, aqui minha discussão com ela semana passada na live, foi sobre os motivos históricos dessa subrepresentação. Então, quando você acirra o ambiente de uma e mulher aquelas contra a que outra, chegam, Perpétua, são aquelas que é filha de fulana de tal. é isso que a gente ia entrar. Ainda Veja, tem isso, né? as campanhas começaram, a campanha eleitoral começou no domingo. A gente vê a desigualdade por conta do uso do poder econômico. Ninguém recebeu fundo partidário
recebe tantinho assim para fazer uma campanha difícil, mas você vai ver a desigualdade das estruturas. Por quê? Porque é o filho do prefeito não sei onde, é a filha do prefeito não sei onde, é a filha do presidente da Câmara, é a filha do empresário, é a neta de não sei quem, é o sobrinho de Isso. não sei quem. E é uma estrutura, né, oligárquica que germinou nesse nosso país e se arraigou ainda mais aqui no Nordeste. E nós vamos ver a desigualdade nas competições políticas partidárias por conta do poder econômico. E lhe digo, dentro das próprias esquerdas, você sabe que também tem essa desigualdade. Né? Você Sim, sabe tem. que existem aquelas candidaturas que são abraçadas. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo da nome aos bois. Eu acompanhei de perto a mandata coletiva do PSOL com Robinho C, lá na Alep. Uma potência. Né? Mas, quando ela se candidatou, foi muito bem votada. Era para ser hoje deputada federal. Né? Sim. Mas aconteceu tudo que aconteceu. Então, a gente sabe da dificuldade que nós temos. Por isso, tem que botar o nome em jogo. Tem que estar no cenário político. Porque se fosse assim, você recuar, se você, enquanto feminista, mulher integrante de movimento social, a gente no Maria do Mês tem força, lá na Marcha Mundial de Mulheres, a gente recuar, a gente não vai ser em Verdade. a gente não vai estar lá. Porque está avançando no Brasil, e não é só no Brasil, é no mundo todo, Josilene. Está tendo um avanço do pensamento, né, fascista de extrema direita, que quer silenciar nosso direito ao voto, que é o retrocesso na autonomia documental. Hoje, nos da discussão dos direitos das mulheres e do retrocesso, nós vamos ver em rede social mulheres, né, defendendo o modelo do século XIX, a submissão feminina, né, que a Isso mulher não tem que mesmo. dar espaço da política. Eu passei por uma situação entregando panfleto na última eleição. A Karine estava comigo, eu estava com uma galera na feira, aquele Caruaru. Quando eu entreguei o panfleto a uma senhora, ela olhou para o meu panfleto, sou eu. Aí ela fez, eu não voto em mulher. Eu fiz, que pena, a senhora não vota em mulher. Nossa, não, eu não voto em mulher. Porque o lugar de mulher é em casa, cuidando da família. Essa história de mulher está na rua, que as famílias estão destruídas. Aí veio com aquele discurso que a gente já sabe onde é que vai dar, né? Esse, Neopentecostal. E a gente olhou assim, que pena, né? esse debate falido, né? Essa semana eu tive uma palestra que é, mais ou menos foi por aí, a devolutiva. E aí eu coloquei o seguinte: quem faz as guerras são os homens. Quem pega em armas são os homens. Quem está na maioria no poder são os homens. Então, me parece que foi algo que não deu certo na humanidade, foram os homens. Então, não fomos nós que desmantelamos a sociedade. E não é o fato de estarmos na política que a família vai se desmantelar. A família se De desmantela forma quando o homem nega o direito da mulher a exercer sua liberdade, sua autonomia. A gente perde a família quando uma mulher não consegue ter uma relação saudável dentro de casa, onde os filhos são mazelados para a vida inteira. Quantas e quantas mulheres são afastadas de seus filhos? Quantas? muitas. Muitas mulheres. A alienação parental, muitas vezes, é constituída do homem para os seus filhos, porque a mulher não aceitou a violência dele. O que queria essa mulher? Se a mulher tinha seus filhos e tinha seu marido, o que ela queria mais? É dessa forma que funciona. E a mulher passa anos a fios, sofrendo uma violência causada por um homem dentro de sua família. Ele não termina naquele momento, não. Você veja, Maria da Penha recentemente precisou de acionar o Ministério Público, a polícia, para poder que seu agressor fosse preso. Você Exatamente. imagina nós que estamos no anonimato, que a gente sofre, que a gente passa.
das companheiras. Eu tenho, hoje, agora para entrar na live, muitas companheiras diziam assim, Jô, sua rede está fechada, sua rede está fechada. E meu Instagram realmente ele é fechado, eu abri agora por conta da live. Por quê? Porque inúmeras pessoas nos perseguem. Persegue você politicamente, me persegue no movimento social, e persegue porque nós fortalecemos outras mulheres, porque nós somos Exato. referência, porque nós estamos, junto com as outras, coletivamente, construindo um mundo melhor para as mulheres, porque nós viemos aqui falando para as mulheres, vote nas mulheres, mas não é qualquer mulher, veja qual é a mulher que está impulsionando a nossa política, que está falando sobre nós. Senão a gente teria o estado de Pernambuco maravilhoso e não está. Infelizmente, a Secretaria das Mulheres, na secretária de Juliana Gouveia, é um desastre. E eu deixo publicamente aqui, é um desastre. Não tem perspectiva feminista, não dialoga com os movimentos sociais, até agora não mostrou para que veio. Infelizmente, é uma secretária que precisa muito aprender com os movimentos sociais, aprender com você. Aprender com a gestão que você fez junto com a gente. Então, é Josilene Carvalho que está dizendo aqui, e eu não tenho medo de dizer que a gestão pública, hoje, da Secretaria Estadual de Mulheres, é um desastre. É um desastre. Eu tive a oportunidade de dialogar com algumas companheiras do movimento social que têm o mesmo cenário, tem o mesmo cenário. E eu não estou dizendo que volta ou deixe de voltar na governadora. Eu estou dizendo que a Secretaria de Mulheres, de Política para as Mulheres, do Estado de Pernambuco atualmente, na condução de Juliana Gouveia, é um desastre. Porque ela não tem perspectiva feminista, ela não dialoga com os movimentos sociais, ela não sabe o que é ser mulher. Infelizmente, essa é a realidade. Mas nós estamos aqui. E a gente vai fazer do microfone a nossa voz. E vamos ecoar a todos os lados, sem medo de ser feliz. Nós não temos medo. Eu digo sempre, eu não tenho medo de falar. E, além de não ter medo de falar, eu acho que quem me convida para conversar é também de muita coragem. Eu sempre digo, cada dia que passa, eu estou mais Ariano Suassuna. Eu saio contando história. Eu saio contando historinha perpétua. E vou alinhando ali. Porque a minha fala, ela não é uma fala técnica, mas é a fala técnica da rua, de movimento social, das mulheres daquelas que realmente precisam dessa política pública que funcione. A gente precisa de uma rede de proteção de mulheres que funcione. A gente precisa sair dessa coisa de fazer fotinha. A gente chega de fora, a gente não quer, sabe, fotinha, a gente quer que funcione. Né? A gente quer o Ministério Público funcionando, a gente quer a Secretaria da Mulher funcionando, as delegacias especializadas. Pernambuco tem 184 municípios. Nós temos 17 delegacias especializadas. Dessas 17, apenas 7 de fato são especializadas, porque 10 estão apenas na condução de receber a mulher, e aí é aquele agente de segurança que não está nem aí, que manda a mulher voltar, que atende a mulher sem humanidade nenhuma. É desse jeito que o Estado está. É desse jeito. E é isso que a gente não quer. A gente quer que, de fato, funcione. É aí onde entra a representatividade, a militância e o compromisso, né? Porque, para que as coisas funcionem, eu entendo que tem que haver um comprometimento ético, uma implicação ética com essas pautas. E aí a gente está no período eleitoral e a gente tem que puxar as pessoas para dizer, rapaz, conheça a história de vida, escute as pessoas. Para além, você falou da minha pessoa enquanto gestora, eu falei enquanto vereadora, mas eu sou militante da advocacia. Minha advocacia, Karine sabe disso, quem me rodeia. A quantidade de mulheres que eu tenho atendido, que eu sempre atendi, não é brincadeira. O meu gabinete foi o único gabinete na Câmara de Vereadores com
processos de feminicídio como assistente de acusação. Aqui em Caruaru, eu vivo um pé de guerra do judiciário, praticamente, por conta de medida protetiva revogada, por conta de arquivamento de inquérito policial, que não reconhece violência psicológica e moral contra a mulher, certo? Então, assim, existe uma luta para além, inclusive, da luta política, porque não dê o espaço da luta jurídica, porque o ambiente do se é autoritário e é misógino, é um espaço também de luta política, de reafirmação política. Então, onde eu estou lutando. Onde Exatamente. eu estou lutando pelo direito das mulheres. Eu tenho um artigo escrito no começo de 2003, que eu falava das mulheres presidiárias aqui de Caruaru. E acontece com você, acontece comigo. Eu trabalho com direito penal há 29 anos, ano que vem. Esse ano eu completo 30 anos de formada, e o ano que vem, 2027, eu completo 30 anos de advocacia. Eu me formei novinha, e eu lhe digo, viu? Nunca sofri uma ameaça por conta do meu trabalho como criminalista. Mas na política, eu fui uma mulher ameaçada. Na política, eu descobri o que é perseguição, né? Na política, eu descobri como o terreno é perigoso para nós mulheres que nos posicionamos, que temos autonomia, que não aceitamos cabresto de ninguém. Aquelas Isso mulheres que mesmo. são tuteladas, Josilene, entendeu? Pelo gestor, elas não vão concretizar a política pública. Elas não vão ter implicação ética, moral Verdade. com a realização da política. Porque elas exercem, são fruto de uma tutela que é exercida e que vai direcionar a política para os interesses outros, que não desta coletividade que a gente fala, de mulheres. É isso mesmo. É como colocou bem Bárbara aqui, né, a questão da saúde pública como está para nós. E se a gente for fazer o recorte, né, de quem acessa esse serviço público, são as mulheres pobres, as mulheres negras que sofrem, são Periféricos, a as maioria. mulheres lésbicas que acessam o serviço e não têm a sua especificidade garantida e elas voltam na metade da consulta. Então, é por essas questões que o controle social é fundamental, e esse controle social ele tem que ser de forma autônoma, ele tem que ter autonomia, ele não pode estar atrelado a favores de gestões públicas, ele tem que fazer o diálogo de uma forma transparente, de uma forma também de autocrítica. A gente quer um governo que impulsione, mas a gente também, por exemplo, quando você falou em Fernando Ferro, eu lembrei que eu fui eleitora do ex-deputado Fernando Ferro, que é seu primo e é uma Eu pessoa também. maravilhosa, Só não excelente. vou votar em Fernando esse ano porque eu sou candidata também, mas é uma pessoa E, maravilhosa. e quando ele era deputado federal, aí teve uma votação sobre uma questão de uma pauta de saúde pública das mulheres que rebatia exatamente na questão da questão do aborto legal. E aí alguém me ligou e disse, ó, Jocelyn, teu deputado votou a favor. Então, aí eu disse, não é possível um negócio desse. Aí liguei diretamente para a equipe dele para falar e realmente alguém da equipe dele tinha colocado tinha conduzido de forma equivocada, e aí ele retirou e fez a votação correta da forma que a gente tinha dialogado. Então, é sobre isso, é com isso. Mas se a gente tivesse, naquele momento, um deputado que não tivesse compromisso com nossas pautas, ele não ia fazer, ele não ia nem nos atender. Porque também tem isso, Perpétuo. Aquelas pessoas que postulam acham que essa postulação ela é um concurso público. O cara ganhou, passou, no primeiro ano de mandato, nem recebe mais movimento social. Não, mas Coisa que não aconteceu com você. Eu ficava assim, eu fico aqui na região metropolitana do Recife, morrendo de inveja do povo do Agreste, que tem você postulando aí, que tem você como candidata, que teve uma vereadora como você, que abria a porta e atendia a gente a qualquer momento. Eu nunca precisei, enquanto obrigação. movimento social, mesmo precisando
dialogar pauta extremamente delicada no sentido de gestão pública, ser atendida. Eu não precisei de muita formalidade para poder você abrir a porta e atender o movimento social. Eu não precisei de ofício, eu não precisei. É sobre isso que a gente quer. E a gente quer, e a gente aguarda que as pessoas que postulem, as mulheres que postulem, tenham essa postura. E você é essa mulher que tem essa postura. Por isso que a gente dialoga, por isso que a gente abre as portas, escancara a nossa garganta mesmo, para poder estar junto, para que a gente chegue, para a gente que não está postulando consiga chegar, e a gente chega através de você. E assim, ao movimento social do Agreste de Caruaru, minha gente, companheiras, crie um pouco de juízo na cabeça de vocês. E dialogue realmente, de fato, quem vem impulsionando a política. Né? A gente tem inúmeros movimentos sociais aí valorosos que precisa ter uma visão ampla dessa discussão do impulsionamento da política. Não dá para a gente ficar, não, é porque é de tal partido, é de tal cor, eu vou, não, mas agora não sei o quê, não, mas tenham vergonha na cara. Tenham vergonha na cara. Eu sou uma mulher de 56 anos, mais de 30 anos de militância, e aprendi a ter vergonha na cara. Então, tenham vergonha na cara, vejam com quem vocês estão dialogando e discutindo, porque é um absurdo não dialogar com as companheiras feministas. Né? Você tem uma equipe brilhante, maravilhosa. Você tem uma equipe que trabalha, que conduz a política de uma forma extraordinária. Eu fico imaginando se você, por exemplo, junto com uma equipe dessa, estivesse à frente de uma secretaria estadual de mulheres. Iria ser uma bagaceira de maravilha para a gente. Como eu digo, ia ser orgasmo múltiplo para os movimentos sociais. Né? Mas De forma ao muito... mesmo tempo, você, para ter pessoas como você, como eu, em determinados cargos, hoje, você precisa de pessoas de cabeça aberta, que compreendam que pessoas inteligentes não competem entre si. Esse clima de rivalidade é uma coisa terrível. Feminista não compete com outra mulher. Está claro para a gente. Então, a Ila, Ana, Karine, você, seja na advocacia, quem me acompanha, a gente tem que quebrar isso, essas amarras, e caminhar, Josilene. Olha, nosso tempo aqui está se esgotando. Eu estou... Vixe, como já... No instante, não é? No instante, menina, uma hora passou voando, né? Voando por conta da quantidade de coisas importantes que a gente falou, sobre disposição política, sobre a importância do controle social existente dos movimentos, a capacidade... E vamos com 7007. 7007, não tem agora erro. Agora a gente pode pedir o voto, me conheça, procure meu perfil, procure comigo. Eu vou estar produzindo aí, prestando conta. A ciência política traz uma ferramenta, nos Estados Unidos é muito utilizada, porque o voto de lá é diferente, é um voto distrital, é chamada accountability, ou accountability. E eu fiz isso. A cada 6 meses de mandato, aplicava, né, a prestação de contas de tudo que eu tinha feito, né? De atendimentos, de audiências públicas, de projetos de lei, de anteprojetos de leis aprovadas, de tudo quanto é de requerimentos, de indicações. Eu sempre colocava esse acervo legislativo à disposição. E o que a gente fica triste é que o voto qualitativo não olha mais para isso. Quem é o teu político? As pessoas não lembram em quem votou. Você chega numa eleição geral como essa, vai perguntar, vou fazer um vídeo muito engraçado, a gente está produzindo. Você chega no meio da rua, em quem você votou para o deputado federal em 2022? De 10 pessoas, apenas 3 ou 4 lembram em quem votou. Em quem votou para deputado estadual? Ainda lembra para presidente e para governador. Mas quando você vai para a eleição proporcional, as pessoas não têm essa memória viva. E se você perguntar, mas por que? Veja, a primeira pergunta é, em quem você votou? Se a pessoa não lembrar, lembra. você sabe dizer por que você votou nessa pessoa? Ah, porque alguém pediu. Então, não, a questão do voto qualitativo, desse voto orgânico, tem que ter o legislativo, federal, estadual,
é fundamental, porque ele decide a política pública que chega perto da gente, da lei federal, da lei estadual. No nosso caso, no meu caso, estou pleiteando uma vaga para federal, é a política do Congresso Nacional. Então, você vai colocar uma pessoa lá que tem a responsabilidade e compromisso com as Isso. mudanças, com a política propositiva. E isso é fundamental para a vida das pessoas, entendeu? Que a gente se preocupe com essa perspectiva, que a Isso gente mesmo. se permita olhar para os lados, Olha, e olhar aqui para a os lados. gente tem um plural de pessoas. Eu quero agradecer a presença de Tamires, lá de Salvador, que está nos assistindo, que é daqui de Pernambuco, a Gilvana, companheira Radifem, que é maravilhosa. Gratidão por estar aqui com a gente. Eu estou sem óculos, aí vai passando. Ó, deixa eu dizer aqui, Gilson Trajano, advogado, Rosimar Silva Brito, Helena, minha querida ex-aluna também, que entrou e saiu, Tereza Ibrahim, outra, Karine Oliveira, claro, Tereza Cristina, Pedro está aqui também, que coisa maravilhosa. Passou um monte de gente que não pôde ficar, ó, exatamente. Olhe pela questão da saúde em nossa cidade, Bárbara Freitas. Bárbara, pode mandar, E especificamente hoje. 7007 neles, minha gente. Teve. 7007, não tem erro. 7007, para a Obrigada, gente sair maravilhosa. bonita na fita. Aquelas demandas específicas que alguém colocou aqui na live, pode mandar para o meu direct, que eu estou com a minha equipe, dando uma olhadinha aí. Principalmente, José, na questão de saúde. Aqui, uma pessoa, Cristina, botou: Olinda está degradável com essa atual prefeita. É lamentável, né? Lamentável, é. É. Um beijo Exata. também para a Bárbara Freitas aí, que está dizendo, preciso falar com você. Não sei se é comigo ou se é com você. Deve ser com você, E Perpétua. Cristina, Você, pode mandar o direct. E Cristina, aqui né, na Barra, dizendo: temos que ter mulheres como você, Josi e Perpétua. Muito obrigada, Cristina. Coisa boa. Exatamente. Ela falou aqui das garotas que são mães cedo. Tem vários comentários. Gente, completamos uma horinha na nossa live. Josilene Carvalho, Carla, obrigada. Carla, agente de segurança da Delegacia da Mulher do Recife. A gente precisa muito dela. Gratidão, Carla, por estar aqui com a gente. Jacilene, já botou ali 7007, advogada. Obrigada, querida. Beijo no seu coração, Josilene. Muitas bênçãos. Não é fácil essa caminhada. E quem tá aqui, quem tiver a fim de fazer fuim, fazer boca de confusão, como diz doutora Eugênia, maravilhosa, nós, se junta comigo e vamos embora para Caruaru, que eu estou querendo ir para o lançamento de Perpétua, porque quando a gente Estamos chega, divulgando. o Vamos lançamento divulgar dela é aqui. super top. Da outra vez eu fui e vou novamente. Não tenho joelho que me segure, para a gente Muito poder obrigada. fazer um auê bem massa, bem feminista, e dizer para que a gente veio e por que nós queremos você aí nessa representatividade federal. Obrigada, Josilene. Um beijo para todo mundo. Até a semana que vem. Josi, te amo, vice. Vamos embora. Gratidão, gratidão, também te amo. Valeu. Gratidão, Até Karine. Um quarta, minha beijo no gente. teu coração, Karine. Valeu. I Tchau, love Josi. you. Tchau.